dos próximos 12 meses, nós temos toda uma agenda para fazer isso. E a ideia é compartilhar com todos a nossa experiência e o que a Kemp está desenvolvendo. Bom, eu vou pedir para que vocês guardem as suas perguntas, que se possivelmente tenham para o final da apresentação, somente para a gente ter um fluxo mais rápido e tomar menos tempo de todos. Porém, se houver alguma questão de entendimento de algum slide, por favor, escrevam no chat e a Manuela pode me interromper para a gente poder esclarecer alguma dúvida que tenha ficado naquele slide específico, né? Se for uma dúvida mais a respeito do próprio assunto, a gente pode tentar, no final da apresentação, responder. Bom, hoje nós vamos falar de simplificação do que nós chamamos de Application Delivery, ADC. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, é o seguinte: quando a gente pensa em tecnologias de melhoria de aplicativos, né, isso é algo que não vai mudar tão cedo, porque uma das perguntas que eu sempre tenho em relação a isso é qual é a novidade dessa tecnologia ou para que ela vai servir no futuro. Então, a gente tem que pensar o seguinte: cada dia estão aparecendo novos aplicativos. Todos os dias nós temos aplicativos sendo lançados nos computadores, ou aplicativos para tablets, ou aplicativos para smartphones. Todos esses aplicativos, de alguma maneira, eles terminam em um servidor, ou em múltiplos servidores. Por isso, essa tecnologia ela é relevante hoje e vai continuar sendo relevante no futuro. Então, é algo que nós não temos nenhuma outra maneira hoje em dia de fazer. A única maneira é tendo algum tipo de tecnologia que possa melhorar a performance dos servidores ou a performance do aplicativo, né? Então, nós vamos focar bastante em rendimento do aplicativo, em interrupções de serviço, ou como minimizar as interrupções de serviço, e a segurança e o monitoramento desses aplicativos, para que eles continuem funcionando bem. Bom, e a primeira coisa que a gente vai tentar falar um pouco é sobre a adoção da tecnologia. Então, quando nós olhamos para o que existe, ou que existia antigamente, basicamente era uma estrutura de servidores dentro de data centers, que a gente chama de servidores on-premise, onde as próprias empresas gerenciavam essa infraestrutura, né? Com o passar do tempo, o que nós temos visto é uma migração desta forma de fazer TI antiga a uma nova realidade, onde aparecem as nuvens, e muitas das aplicações estão se movendo para nuvens, ou ambientes híbridos, onde você tem ou uma nuvem do próprio cliente, o que a gente chama de nuvem privada, ou alguns aplicativos sendo transformados para nuvem pública, e alguns outros ficando ainda na infraestrutura de TI da empresa, né, do cliente. Com isso, você vê uma implementação tanto em nuvens públicas como em nuvens privadas e on-premise. A gente olha, por exemplo, aonde os workloads, aonde as aplicações estão sendo colocadas, e nós vimos software as a service, platform as a service e infrastructure as a service. Então, quando a gente olha para os nossos clientes hoje em dia, nós vemos que os aplicativos estão espalhados em diferentes localidades e em diferentes infraestruturas. E como a gente deve lidar com isso, né? Para isso, nós da Kemp desenvolvemos uma série de tecnologias, né? Algumas delas eu acho que são bastante conhecidas, outras são menos utilizadas. Então, o que a gente conhece como básico é o load balancing de camada 4 a camada 7. Essa é a coisa mais convencional, ou seja, você ter múltiplos servidores com o mesmo conteúdo, tensionando você dar mais performance para a aplicação. Então, quando você tem múltiplos servidores, obviamente você tem um número de instâncias, um número de conexões sendo altamente escalável. Mas não é só isso que você tem numa infraestrutura de application delivery. Por exemplo, outras tecnologias, a de proxy reverso, a de web application firewall, por exemplo,
o que nós chamamos de offload de SSL e a proteção de DDoS são outras tecnologias que estão inseridas nesse contexto. Também a pré-autenticação e o single sign-on e o Global Service Load Balancing, que são outras tecnologias afim que te permitem dar uma performance melhor nos aplicativos. Você pode ter múltiplos sites, múltiplos data centers, tudo isso está no contexto de você melhorar a performance do aplicativo e que o usuário tenha uma experiência melhor com isso, né? O cenário básico que a gente vê, e o inicial, onde normalmente os clientes vão falar conosco, é você ter vários tipos ou vários servidores ao mesmo tempo. Então, com isso, você tem uma estrutura onde você tem que distribuir as diferentes requisições para diferentes servidores, né? Porém, além disso, o que a tecnologia faz é detectar a falha desses servidores e rotear as requisições para diferentes servidores, porventura tenham uma melhor performance. É nesse contexto que aparece a tecnologia da Kemp, né? Ou seja, permitindo que você tenha múltiplas instâncias, distribuir o tráfego entre múltiplas instâncias, perceber se algum tipo desses servidores tem algum nível de falha ou não está respondendo bem e rerotear essas requisições para aplicativos e para servidores que estejam melhor posicionados, né? E também, obviamente, a capacidade de monitorar a performance desses aplicativos. Esse é um cenário básico que você vai ver em qualquer tipo de aplicação. A Kemp, talvez vocês não saibam, ela não só fabrica o Load Balancer, o ADC, mas ela também tem serviços de monitoramento desses ADCs. Ou seja, você pode contratar, através do Kemp Vision, um monitoramento da performance do aplicativo e do servidor. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso para frente, né? Tudo isso é feito através de uma plataforma que nós chamamos de Kemp 360 Central, onde o Kemp Vision é uma parte desta plataforma que te permite centralmente gerenciar os ADCs, gerenciar os load balancers e monitorar a performance deles. Vamos falar um pouco mais para frente sobre isso também. Outra item que nós mencionamos nos slides anteriores é o Global Load Balancing, ou seja, não somente os ADCs da Kemp são capazes de fazer o monitoramento local ou o load balancing local, mas também a gente pode fazer entre data centers. Isso permite a um cliente, a um usuário, ter múltiplos data centers com o mesmo conteúdo e rotear as requisições em diferentes localidades. Não só para diferentes servidores, mas para diferentes localidades. Isso é bastante conhecido, não é uma tecnologia nova, mas é importante saber que existe essa capacidade dentro da nossa tecnologia, né? Quando a gente olha o modelo de adoção dos usuários, nós vemos algumas etapas, né? Então, primeiro, é o que a gente chama de caos, né? Todo mundo, ou seja, o cliente tem múltiplos aplicativos e ele realmente não consegue gerenciar essas requisições e realmente é uma situação mais complexa. Depois, a consciência que você precisa de algum tipo de tecnologia para poder fazer com que os aplicativos tenham melhor performance e para gerenciá-los. E a visão de que é necessário ter segurança para esses aplicativos. E aqui para, de maneira normal, até onde as áreas de TI dos usuários chegam. Seguindo com isso, você tem a parte de governança e, por último, a parte de otimização de toda essa infraestrutura. A maioria das empresas fica parada na etapa de segurança. Dificilmente a empresa consegue suplantar essa fase e entrar na fase de governança e otimização. Só as empresas que têm uma visão muito mais avançada desse cenário conseguem chegar nessa fase, né?
Bom, quando a gente olha para a fase de segurança, que é uma fase importante, a gente vê algumas situações. Uma situação clássica é pensar que o firewall vai resolver todas as situações de segurança dos aplicativos, né? Bom, é importante a gente relembrar isso, acho que muitos de vocês já estão a par disso, mas é importante a gente lembrar que o firewall por si só, ele não consegue atender a todas as necessidades de segurança dos aplicativos, né? Então, de maneira geral, o firewall é um equipamento de periférico de segurança, né? Ele está na periferia da rede e a ideia dele é proteger a rede, não necessariamente o aplicativo. Ok, o aplicativo, os servidores, talvez seja uma das partes mais importantes da rede, mas o firewall não está desenhado para isso. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso em alguns slides, né? Por que isso? Né? Porque o firewall, por definição, o firewall de periférico, o firewall de periferia, ele tem que deixar passar alguns protocolos para esses protocolos poderem chegar nos servidores, o mais tradicional HTTP, HTTPS. Porém, muitos dos ataques hoje em dia estão feitos em HTTP e HTTPS. Para isso, você necessita do Web Application Firewall, que é uma única tecnologia que vai detectar um possível ataque em HTTP e HTTPS e vai bloquear esse ataque. Então, essa é a ideia básica do WAF. Vamos falar um pouco mais para frente sobre isso também, mas é bom diferenciar entre as duas coisas, né? A Kemp tem o que nós chamamos de AFP, Application Firewall Package, né? Esse Application Firewall Package, ele não é um firewall de rede. Ele é um WAF, é um Web Application Firewall. Normalmente, quando você vai ver aonde colocar um WAF, ele é colocado no local de desencriptação SSL. Esse é o melhor local que você pode colocar um WAF, porque é o momento onde você abriu o tráfego e você vai investigar o tráfego para ver se ele tem algum ataque. Existem diferentes locais onde você pode fazer a desencriptação. Se você tem uma estrutura onde tudo é feito no firewall, ele vai ser feito no firewall. E logo você vai, possivelmente, saturar o firewall de tráfego. E você faz saturar o firewall de aplicações. Ou seja, ele vai estar fazendo muito mais do que um firewall está desenhado para fazer. Nesse momento, o firewall pode ser o seu single point of failure e ele pode ser um dos pontos difíceis de você gerenciar, porque você vai estar colocando demasiadamente processamento dentro do firewall. Hoje em dia, nas arquiteturas mais modernas de segurança, é desassociado as funções de firewall, de desencriptação SSL e de WAF, de Web Application Firewall. Elas estão separadas, para que você tenha esses processos bem diferenciados e você não sature nenhum dos equipamentos que faz esse processo, né? No nosso caso, a gente usa um módulo de WAF que está dentro do nosso ADC, dentro do nosso equipamento, que está trabalhando junto ao firewall para poder dar diferentes níveis de segurança para os servidores. A grande diferença entre o WAF e o firewall é que o firewall está dedicado para a rede e o WAF está dedicado especificamente para os servidores. E essa pequena diferença não é tão fácil de ser vista pelos usuários. Muitas empresas não conseguem desassociar ou muitas vezes não têm budget para isso e acabam colocando no firewall uma quantidade de processamentos e uma quantidade de processos que inviabiliza a utilização dessa maneira. E, de fato, você não está dando um alto grau de performance para os seus servidores quando você faz isso. Bom, olhando para o fluxo de serviços de web, né, como é que funciona no caso do Load Master? Né? Você tem, primeiro, um usuário que faz uma requisição para o servidor web, logo, esses pacotes são processados pelo nosso módulo camada 7. Esse módulo, se ele está configurado para inspecionar IPS, a requisição do usuário é inspecionada
O nosso Edge Security Pack, ele fornece a autenticação e o single sign-on. E a aplicação, ou Web Application Firewall, ele faz a investigação de possíveis ataques. Esse servidor web recebe a requisição, responde à requisição, essa requisição é cacheada e comprimida para outras requisições similares que possam chegar, e, por último, a resposta é entregue ao usuário, né? Bom, como a gente faz isso? A gente tem diferentes modelos de equipamento para poder fazer isso. Nós temos o equipamento mais tradicional, o hardware, ou seja, nós temos toda uma estrutura de hardware para poder fazer isso. Nós temos esses mesmos equipamentos com as mesmas funcionalidades no modelo virtual. Nós temos um modelo de nuvem e um modelo bare metal, ou seja, nós entregamos a tecnologia em qualquer tipo de formato. Olhando para o que o Kemp faz em relação aos outros, um minutinho só, por favor. Perdão, só estou tomando um pouco de água aqui. Já. Bom, quando a gente compara o Kemp com as outras marcas, nós temos 40 mil instalações feitas no mundo com o Kemp, né? Nossos compromissos são, primeiro, preço de aquisição mais barato com isso, ou seja, a empresa não vai pagar nenhum centavo a mais para ter a tecnologia da Kemp. De fato, nós somos considerados um dos fabricantes mais baratos do mercado. O nosso compromisso é ter uma configuração bastante simplificada através de templates. Os clientes podem instalar a tecnologia e configurá-la sem necessidade de serviços profissionais. Praticamente qualquer pessoa que fez um rápido treinamento consegue fazer isso. Nós temos um compromisso também com o suporte. Hoje em dia, o nosso suporte tem 98% de satisfação do cliente, é o mais alto de mercado. De nada adiantaria a gente fazer toda essa tecnologia se a gente não tivesse um suporte adequado. Nós temos APIs bastante robustas para poder ajudar os clientes a configurar a sua própria instalação, ou seja, se ele tem situações muito específicas em relação aos seus aplicativos, ele pode fazer essas configurações, essas customizações através de APIs. Nós somos considerados um dos líderes desse tipo de segmento para aplicações em nuvem, e nós estamos extremamente bem situados dentro do quadrante margem do Gartner como o líder dos visionários, ou seja, é a empresa que está desenvolvendo a tecnologia e o modo de instalação e o modelo de negócio mais moderno do mercado. O próprio Gartner reconhece que nós temos um passo à frente em relação às novidades de mercado para o segmento de ADCs, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Acho que um dos pontos importantes é a nuvem, né? Hoje a Kemp está extremamente dedicada às aplicações de nuvem. De fato, algo que eu gostaria de colocar assim, a tecnologia da Kemp, ela foi desenvolvida já no momento onde existia uma transição tecnológica dos anos 90 para os anos 2000, que foi a capacidade de desenvolver tecnologia em Linux e a capacidade de desenvolver tecnologia para processadores Intel genéricos. Isso foi um grande salto tecnológico do começo do século XXI. Isso permitiu para as empresas fazerem com que sua tecnologia ficasse muito mais barata. As empresas que desenvolveram tecnologias anteriores a isso, elas basearam a sua tecnologia em ASICs, né? Esses ASICs eles têm algumas vantagens e algumas desvantagens. Uma das vantagens do ASICs é ser rápido. Uma das desvantagens é ser caro e ser pouco flexível em termos de configuração, né, em termos de modificação dele, e na portabilidade para o mundo virtual. Uma das grandes vantagens de você desenvolver tecnologia em kernel Linux é a portabilidade para diferentes plataformas e a capacidade de você constantemente desenvolver
as plataformas, né? Tecnologicamente, você pode desenvolver funcionalidades para elas, né? E essa é uma das características interessantes da Kemp, né? Nós somos considerados, talvez, de todos os fabricantes de ADC, o que está melhor preparado para a migração em nuvem e para a convivência entre a migração de nuvem e as redes híbridas. De fato, os nossos equipamentos em nuvem são top 10 da Microsoft Azure, por exemplo, né? Isso quer dizer que grande parte dos nossos usuários, hoje em dia, eles utilizam a nossa tecnologia para workloads que estão hosteados dentro da nuvem, tanto das nuvens públicas da AWS quanto da Azure, né? Isso tem uma característica importante para o futuro, sobretudo para os clientes nossos que estão migrando seus aplicativos de on-premise para a nuvem, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre o Kemp 360 Central e o Vision, que são parte integrante dos nossos pacotes. Hoje em dia, quando você compra um equipamento Kemp, dependendo do grau de subscrição que você comprou, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso em alguns outros slides, ele já possui o Kemp 360 Central e o Kemp 360 Vision, né? O Kemp 360 Central é a nossa plataforma de gerenciamento centralizada dos ADCs Kemp. E o Kemp 360 Vision é a nossa capacidade de visibilidade dos aplicativos e de monitoramento desses aplicativos. Então, nós temos um sistema que tanto vocês como clientes ou como canais podem visualizar e monitorar os aplicativos seus ou dos seus clientes, ou permitir que a Kemp o faça através da sua central. E a Kemp vai gerar alertas e vai propor remediações para possíveis aplicativos, para possíveis problemas em aplicativos. Até onde eu sei, só nós temos isso de maneira totalmente transparente já dentro dos nossos pacotes normais. Você não precisa comprar nenhum tipo de licença adicional para isso. Ela está no nosso pacote de subscrição normal. Vamos falar agora um pouco sobre isso, né? Se tiver alguma dúvida sobre isso, depois, por favor, coloque isso aí no chat e eu vou responder. Bom, eu falei que trabalhar com a Kemp é muito simples. Nós temos uma linha de produtos muito reduzida, nós temos produtos físicos, virtuais, nuvem e bare metal, e basicamente os produtos são os mesmos. Você só tem que identificar qual é o throughput que você necessita, definir qual é o produto, e aí você tem que comprar um pacote de subscrição anual, um pacote de manutenção, juntamente com esses equipamentos. Então, como eu disse, é muito simples. Você tem 2 part numbers que você tem que cotar, você tem que comprar. É o part number do produto e o part number da subscrição anual. Só, não tem mais nada. Cada produto tem o seu pacote de subscrição anual. Esses pacotes podem ser Standard, Enterprise e Enterprise Plus. No pacote Enterprise e Enterprise Plus, o Kemp 360 Central e o Kemp 360 Vision já estão incluídos. Você não precisa comprar nenhuma licença adicional. E o que esses pacotes te dão, né? O pacote Standard é basicamente um load balancer camada 4.7. Basicamente isso. Ele te dá todas as funcionalidades, ele te permite a atualização desses softwares, ele te permite patches, o suporte 5x8 e você pode comprar adicionalmente o Kemp 360 Vision, mas aí como um pacote adicional. Mas o Standard te dá isso. Já quando você vai para o Enterprise, ele te dá algumas funcionalidades adicionais. Todas as do Standard, obviamente, mais o Add Security Pack, ou seja, o que te permite ter autenticação e single sign-on, entre outros incluídos. Intrusion Prevention, ele te dá suporte 24/7 e as licenças de Kemp 360 Vision e Kemp 360 Central já estão incluídas. Não precisam ser incluídas à parte.
E, por último, o Enterprise Plus te dá um nível de segurança mais avançado. Ele tem todas as funcionalidades do Enterprise, mais o WAF, mais Global Service Load Balancing com IP Reputation, e te dá algo que nós chamamos de Floating License. O Floating License é a capacidade de você migrar entre as plataformas de produto da Kemp. Então, se você tem um produto físico hoje, on-premise, e amanhã você sabe que vai migrar para uma nuvem ou vai migrar para um produto virtual, ainda on-premise, o Floating License te dá a capacidade de migração sem pagar um tostão a mais. Você pode ter isso sem ter que... Você pode migrar de plataformas sem ter que pagar a mais, né? Só o Enterprise Plus te dá essa capacidade. Então, vejam, esses são pacotes anuais. Então, se você hoje está no pacote Standard, e você sabe que no ano que vem você vai passar para o Enterprise, você vai passar para a nuvem, por exemplo, vale a pena você comprar um pacote Enterprise Plus, porque no momento da migração ele já vai te dar a possibilidade de migrar de plataforma sem ter que pagar. Sem este pacote, se você só tivesse o pacote Standard ou Enterprise, você teria que comprar outra licença de outro produto para poder migrar para a nuvem ou para poder migrar para um produto virtual. Não é automático, né? Então, essa estratégia entre o Standard, Enterprise e Enterprise Plus vai depender muito do que a sua empresa precisa hoje no ADC e o que ela vai precisar para o futuro. Lembre-se que a cada ano você vai mudar e você pode escolher entre esses três níveis, né? Ok. Bom, mas como eu faço para ver tudo isso, Francisco? Como é que eu posso saber se isso é realmente aplicável para mim? A gente tem duas maneiras do que a gente chama de demonstração. Uma é o trial download. Qualquer cliente, qualquer parceiro pode entrar no nosso website e gratuitamente fazer o download de um trial. Ele tem 30 dias de validade com suporte da fábrica. O que quer dizer isso? Se você instalou um trial download, obviamente nesse caso ele é um virtual, um produto virtual, e você está com dificuldades de instalações, você pode abrir um ticket com a nossa área de suporte e a nossa área de suporte vai ajudá-lo a fazer a instalação. Ou seja, você não precisa nem ter uma engenharia muito avançada para fazer isso. Você pode fazer sozinho. E nós temos também o Free Load Balancer. Free Load Balancer é um produto da Kemp, é um produto shareware, ele é livre, e ele tem as mesmas funcionalidades, ou grande parte das funcionalidades que nossos produtos normais têm. Se você entrar lá, você pode baixar e instalar da mesma maneira, ele é totalmente grátis, você pode ficar com ele para sempre. Ele só tem duas situações. Primeira, ele tem 0 de suporte nosso, nós não damos suporte para esse produto. E segundo, ele só suporta até 20 megabits por segundo de throughput. Acima de 20 megabits por segundo, ele para. Se tiver 21 megabits por segundo de throughput, o equipamento não vai processar. Então, essas são as duas diferenças. Eu confesso para vocês que, em alguns casos específicos, clientes que me ligaram que tinham um tráfego muito pequeno, mas queriam começar com o seu primeiro load balancer, eu mesmo indiquei o Free Load Balancer e esse cliente está utilizando o Free Load Balancer hoje. E, no nosso ponto de vista, essa é uma maneira dos clientes se familiarizarem com a nossa tecnologia, familiarizarem com a nossa console de configuração, né? E depois migrarem para produtos maiores. Essa é a ideia nossa sobre isso. Bom, de maneira geral, então temos aqui 30 minutos de apresentação. Essa apresentação básica que eu queria fazer hoje sobre a Kemp. Eu tentei não entrar especificamente em produto, tentamos fazer uma coisa mais genérica, focando mais nas características da tecnologia e menos nos produtos em si. Em outras ocasiões nós vamos fazer mais sobre cada produto especificamente. E agora eu gostaria de falar sobre uma novidade da Kemp. Essa é uma apresentação que a princípio eu não ia fazer, eu incluí ela agora nos últimos dias, que é falar sobre um modelo
de licenciamento novo da Kemp chamado MILA, Metered Enterprise License Agreement. Basicamente, é um modelo Pay as you use, né? Alguns de vocês devem estar familiarizados com isso, com outras tecnologias, com outros segmentos de mercado, alguns outros segmentos já trabalham nesse sentido, né? E o que é o MILA, né? O MILA é uma maneira de licenciamento, sobretudo focado no mercado multi-tenant, ou seja, para vocês que estão nos ouvindo, que são revendas da Kemp, ou que querem ser revendas da Kemp, que hosteiam aplicativos dos seus clientes, ou vocês querem colocar essa tecnologia como serviço para múltiplos clientes, ela te permite fazer isso. Hoje em dia, só no formato virtual, mas no futuro nós estamos pensando em fazer isso também no formato físico. Então, com essa modelagem, você tem um número de instâncias ilimitados da Kemp. Você pode baixar quantos Kemps você quiser, você não tem nenhum tipo de restrição em relação a isso. Você pode ter esses Kemps colocado em formato multi-tenant. Você pode ter esse Kemp colocado em múltiplos usuários ao mesmo tempo, seus usuários. Ele habilita esse gerenciamento. Você pode gerenciar diferentes instâncias, múltiplos equipamentos para múltiplos usuários. Não tem limite de performance nem de capacidade. E tem um ciclo de cobrança de 30 dias. Ou seja, ao final da utilização, vai se verificar quanto cada máquina da Kemp utilizou e só se vai cobrar pela utilização daquela máquina específica, né? Isso permite uma série de vantagens. Uma das mais interessantes é você ter um custo previsível. O usuário também tem um custo previsível. Ele sabe mais ou menos quanto ele vai utilizar, ele sabe mais ou menos quanto vai ser a conta dele no final do mês, né? Eu acho que um ponto interessante de você ver aqui é que só é cobrado no final do mês, depois da utilização, e não antes da utilização. E não requer nenhuma instalação inicial. Ou seja, não existe nenhum fee de entrada, não se cobra nada de entrada. Somente se assina um contrato. Nós vamos falar um pouco mais. Como é que é essa arquitetura, né? Então, no centro disso, nós temos o que nós chamamos de Kemp 360 Cloud. Ou seja, existe uma parcela disso que está na nuvem. É, sobretudo, a parcela de controle de todo esse sistema, né? Então, você vai ter os VLMs, os Virtual ADCs, que são ADCs completos, são equipamentos exatamente iguais a qualquer equipamento que fosse comprado no mercado para utilização específica, né? Você tem o contrato de licenciamento, né, com número de instâncias limitados, né, com ciclo de cobrança de 30 dias, com uma estrutura de níveis bastante simples. Você vai definir qual é o nível de cobrança que você vai ter. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Você tem acesso a nossos serviços profissionais. Obviamente, os serviços profissionais são cobrados à parte em relação a isso. Então, a gente pode dar consultoria e serviços profissionais, por exemplo, para migração. Se o seu cliente ou você já tem uma estrutura de ADC de terceiros, de outras marcas, e você quer migrar para essa estrutura, nós damos todo um nível de consultoria para fazer essa migração, para tirar um ADC físico, colocar um ADC virtual e ter esse ADC virtual com as mesmas configurações que o seu ADC antigo tinha, físico tinha, e um novo modelo de cobrança para isso, é um modelo mensal. Você vai ter que ter o Kemp 360 Central para fazer isso. Então, esse Kemp 360 Central vai ser uma instância colocada no Kemp 360 Cloud, na nuvem, e ele vai permitir que os nossos parceiros possam gerenciar e orquestrar todas essas licenças. Ou seja, você tem um cliente, você quer habilitar uma instância de ADC para esse cliente, você vai lá e habilita sozinho, não precisa pedir nada para quem. Você entra dentro da plataforma, dentro da central de controle e habilita um Kemp virtual para o cliente A. Eu quero habilitar um segundo ADC para esse cliente virtual, para esse meu cliente. Você vai lá e habilita um segundo ADC para ele, como um HA, por exemplo. Não precisa pedir nada para quem e não vai cobrar nada do cliente nesse momento também. Você vai habilitar quantos ADCs para aquele cliente você quiser.
Aí você tem um segundo cliente que quer habilitar um par de ADCs para esse segundo cliente, você vai lá e habilita o par de ADC que você quiser. E pode ser qualquer ADC da nossa linha. Pode ser um de 200 megabits, um de 2 gigabits, pode ser de 10 gigabits, não importa. Você vai colocar o ADC que melhor se encaixa à necessidade daquele cliente. E note que até aí você não está pagando nada. Você está habilitando uma série de ADCs e não teve cobrança nenhuma. E você vai também ter acesso ao Camp 360 Vision, ou seja, você vai poder monitorar todos os ADCs, gerenciar alertas desses ADCs, ou você pode pedir para a Camp que faça esse monitoramento para você. É também transparente em relação a isso. Essa é a nossa arquitetura. É uma arquitetura onde você, a princípio, assina um contrato, ou seja, esse contrato vai te permitir ter acesso a tudo isso. Ele não vai te cobrar nada no princípio, mas ele vai te dar toda uma arquitetura de controle dos ADCs da Camp. E como é a parte de cobrança disso? Né? São diferentes opções de licença. Nós temos o pacote MLA, o pacote Mila Gold Program e o pacote Mela Platinum Program. E eles são estruturados de acordo com a utilização total dos ADCs. Então você tem lá, throughput de 0 a 1 gigabits por segundo tem um custo de $1.000 por mês. Throughputs de 1 a 2 gigabits por segundo, custo de $2.000 por mês e assim por diante. Aí, se você assinou um contrato Gold, é um pouco diferente. Você tem de 0 a 10 gigabits, 5 e até 10.000 túneis SSL, você tem uma cobrança de $5.000 mensais. Veja bem, isso é independente do número de ADCs que você tenha. Não é por ADC. É pela soma de todos os ADCs que você tem. E por último, o Mila Platinum Program, que já é um programa mais para provedores de serviço, para data centers, para quem tem de 0 a 100 gigabits por segundo de consumo. Né? E aí você tem um plano de pagamento igual. Então, esses são os 3 diferentes planos de pagamento que você vai ter. Como isso funciona na prática? Né? Então, vamos ver um exemplo aqui de cálculo de utilização. Imagine que você habilitou um VLM, um produto virtual da Camp, para um cliente. Esse cliente, ao longo do mês, vai ter diferente utilização. Chega em algum ponto do mês, ele tem 1,5 gigabits por segundo de utilização. Aí você habilitou um segundo VLM. Pode ser para um segundo cliente ou pode ser para aquele mesmo cliente que você habilitou. Ao longo do mês, ele vai tendo diferentes utilizações e teve um ponto do mês que ele chegou a 2,7 gigabits por segundo. Né? E você habilita um terceiro VLM, de novo, para o mesmo cliente ou para ter um terceiro cliente. Se você é o próprio usuário, pode ser para você, né, no mesmo data center ou um diferente data center. E esse segundo VLM, segundo ADC, ele consumiu, num determinado ponto do mês, 5,3 gigabits por segundo. Então, como é que a gente calcula isso? São 30 dias o ciclo de cobrança. Ao final desses 30 dias, nós fazemos um cálculo. 1,5 do ADC1, 2,7 do ADC2 e 5,3 do ADC3. Total, 9,5 gigabits por segundo. Você vai lá na tabela e vê que 9,5 gigabits por segundo está na faixa de $5.000 por mês. E a partir daí, você começa a ser cobrado $5.000 por mês. Bom, se houve muita variação nos primeiros meses, obviamente a gente pode mexer isso para cima ou para baixo. Só que nós vamos esperar de 1 a 2 meses para ver qual é o nível base que você tem. Outra coisa importante, o primeiro mês não é cobrado, para que a gente possa entender qual é a sua base de cálculo. Né? Então, quais são as características desse modelo de cobrança? Não tem um limite do número de instâncias. Né? Todas as instâncias são provisionadas pelo próprio cliente. Tem suporte nativo ao multi-tenant. Né? O Camp 360 Central ele vai estar dentro da nuvem, ele vai se comunicar diretamente com o nosso sistema de licenciamento e as licenças vão sair automáticas. Não tem nenhum tipo de intervenção de funcionários da Camp neste processo.
uma vez que você assinou esse contrato, você tem o direito de provisionar tantas instâncias quantas forem necessárias. O primeiro mês, como eu digo, é grátis. Por quê? Porque a gente não sabe qual é o seu nível de utilização. A gente precisa entender qual é o nível de utilização. Depois você pode mover para cima e para baixo a tabela conforme a necessidade. Você pode fazer ajustes anuais para que a gente possa ter exatamente o nível de utilização real e não um imaginário, né? Legal disso, eu sei que vai haver dúvidas sobre isso, a gente tenta esclarecê-las no final. Isso pode ser feito em cima de qualquer plataforma, isso é muito legal. A gente tem vários tipos, né? O Azure pode ser feito no Amazon, pode ser feito no VMware, no Cloudera. Você pode fazer isso em cima de qualquer tipo de hypervisor. Isso te permite ter bastante flexibilidade de utilização desse modelo, né? Bom, valores e compromissos nossos em relação a isso, né? Obviamente que não precisa dizer que, e eu vejo isso, eu nunca vi isso, eu vi isso em outros fabricantes, situações similares, mas nada com esse grau de sofisticação, esse grau de independência. Fica muito fácil de você poder instalar para os clientes e identificar o melhor retorno de investimento que você vai ter nisso, sobretudo em nuvem, né? Isso permite uma alta escalabilidade, quer dizer, se o cliente amanhã lançou um novo app, mudou de app, incrementou o app, né? Quer dizer, quando a gente pensa em aplicações corporativas tradicionais, tipo um Skype for Business, tipo um Exchange, eu acho que o resultado é bastante normal. Mas quando você pensa em alguém que está publicando novos aplicativos todo dia, aplicativos de BI, diferentes tipos de aplicativos que vão realmente crescer, esse formato é muito interessante, porque ele permite uma escalabilidade de você poder implementar novos ADCs e melhorar a performance do usuário de maneira infinita, né? E, obviamente, é muito mais fácil de gerenciar tudo isso, né? Bom, basicamente era essa a apresentação que eu queria fazer hoje. Eu acho que o Mila é uma modelagem bastante nova e sofisticada, que eu acho que vai ter uma aderência, sobretudo no público da América Latina, pela relação custo-benefício que ele traz também, né? Falando com isso, eu encerro mais ou menos em 45 minutos de apresentação e abro para possíveis perguntas que vocês tenham a respeito. Muito bem, Chico. Mais uma vez eu queria agradecer a todos por participarem. Eu percebi que teve vários participantes que ingressaram no meio da apresentação. Então, já respondendo à primeira pergunta, sim, o webinar ele foi gravado e eu vou enviar uma cópia para todos vocês, ok? Então, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: se é possível usar o Camp Standard para fazer balanceamento e, mais importante, controle de QoS de diversas aplicações em uma rede WAN, tráfego entre HK e 150 ou mais filiais? Essa é uma pergunta recorrente, é uma dúvida recorrente, né? E eu vou tentar esclarecer. Sobretudo no Brasil, existe uma confusão muito grande em relação à palavra balanceador, né? Você tem dois tipos de balanceamento possíveis numa rede. Você tem o balanceamento de enlaces, o balanceamento de links e o balanceamento de servidores. Ao primeiro, nós chamamos de balanceador de enlace, o balanceador de link. O segundo, a gente costuma falar balanceador de servidor. A Camp, ela só faz balanceamento de servidores. É um equipamento que fica instalado no data center e esse equipamento está diretamente conectado aos servidores. Normalmente, ele vai estar no que nós chamamos de DMZ, né? Ele vai estar na parte que se conecta fisicamente com o servidor. Por quê?
Porque esses equipamentos, via de regra, eles têm que estar na mesma rede de camada 2 para ele poder fazer... não é tradução, perdão. Para ele poder fazer troca de tabelas ARP entre os servidores e os switches, né, e a rede. Então, já o balanceador de link, ele está colocado próximo à WAN, como você bem colocou. Ele está ligado próximo da WAN para fazer balanceamento de links, né? Existem alguns fabricantes que têm tecnologias que colocam o balanceador de servidores e o balanceador de links no mesmo equipamento. Existe isso. Hoje em dia, nas arquiteturas modernas, é altamente não recomendável, por várias razões, sobretudo pela razão de segurança. Os balanceadores de servidores, eles ganharam funcionalidades, sobretudo de segurança, ao longo dos anos, e se transformaram num equipamento chamado ADC, Application Delivery Controller. Então, no final da década de 90, começo do século 21, eles chamavam load balancers. E ao longo da década de 2000, eles começaram a se transformar em algo mais sofisticado chamado ADC, Application Delivery Controller. Sobretudo com a implementação de funcionalidades de segurança, de autenticação neste equipamento. Ou seja, tirando processos do servidor e colocando esses processos dentro do load balancer, do ADC. O que o nosso cliente aí se referiu, o participante que se referiu, é um link load balancer, ou um balanceador de enlace. Não é o que a Kemp faz. Respondido, Fernando? Alguma dúvida a mais? Entendido. Ok, maravilha. Há uma outra pergunta que nós temos, um pedido, na verdade, para você, Chico, explicar um pouquinho sobre a estrutura de distribuição e suporte que nós temos no Brasil. Você está no mudo. Ok, essa era uma parte mais tecnológica, né? Hoje foi uma apresentação mais tecnológica, mas assim, nós temos distribuidores e temos revendedores no Brasil. Esses distribuidores são autorizados, né? Nós temos contratos com esses distribuidores e nós temos revendedores autorizados também que são treinados na nossa tecnologia. Eu não sei se a pergunta foi feita por uma revenda ou por um usuário, mas para se tornar uma revenda, nós temos alguns passos importantes que nós temos já um passo a passo, um documento passo a passo que a gente pode, em português, que a gente pode mandar para quem tiver interesse. Por favor, coloca no chat se você tem interesse, o seu e-mail, e a gente manda para vocês, né? A nossa estrutura de distribuição é local, ou seja, existem distribuidores locais, atendendo localmente, tanto para produtos físicos, virtuais ou em nuvem, né? Os revendedores também são locais, nós não vendemos diretamente ao usuário, só vendemos através de revendedores, e esses revendedores também não vendemos diretamente a revendedores, nós vendemos através de distribuidores. Esses distribuidores são empresas, normalmente empresas internacionais, baseadas no Brasil, também com escritórios no Brasil, que fornecem os equipamentos, né? Acho que, não sei se isso responde a sua dúvida. Muito bem. Essas foram as perguntas. Novamente, esse webinar ele foi gravado e eu vou deixar no chat o meu e-mail pessoal. Nós estamos iniciando uma série de webinars, então eu vou até dar uma sugestão, se alguém tiver algum tema que gostaria que a gente cobrisse num próximo webinar, por favor, pode nos enviar o tema, suas sugestões, e eu vou estar à disposição. Mais uma vez, eu trabalho com o marketing da Kemp, então se você também precisar de alguma ajuda minha do ponto de vista de marketing, pode me contactar. Da minha parte, obrigada e até o próximo webinar. Eu gostaria só de, para finalizar, dizer o seguinte: para vocês que participaram e são revendas
com uma característica de managed services, de serviços gerenciados, o Cambridge Mila é extremamente interessante, né? Nós estamos lançando ele agora, é bastante novo. Nós possivelmente vamos fazer um webinário especificamente sobre Mila, que vai ser mais um workshop com empresas que queiram ser contratuais nossas como serviços gerenciados, usando os equipamentos Camp como serviços gerenciados. Eu também gostaria de agradecer a todos e a você também por coordenar, Manuela, e convidá-las para os nossos próximos webinários nos próximos meses. Muito obrigado a todos.